Hermanos, vamos a empezar, vamos a orar. Bien. Padre, en nombre de Jesús, aquí estamos nosotros, mais uma vez, numa dependência total do Senhor. Eu sei que o Senhor tem muita alegria quando nós, como filhos, queremos crescer, queremos aprender mais de Ti. Sabemos que os dones, os ministérios, é para nossos dias também. E aqui tem uma igreja, Senhor, que tem hambre e sede do Senhor, como eu também tenho, Senhor. Eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais, eu quero ser mais usado. Então, nós queremos pedir a Ti, Espírito Santo, porque Jesus falou que o Senhor viria e seria nosso professor, nosso maestro. O Senhor caminharia conosco todos os dias. E aqui estamos nós outros numa dependência total do Senhor. Que o Senhor tenha plena liberdade de trazer revelação durante este tempo que estamos aqui, palavras proféticas, manifestação de dom de conhecimento, de sanidade, de tudo mais, Senhor. Aqui estamos como tus filhos e suplicamos que nos bendice, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Todos me escutam bem, sim? Todos? Está tranquilo? Todos podem? Isto. Está bem. Ótimo. Miguel, a semana passada, tu havias falado que, do primeiro momento, seria um momento para perguntas. Quer começar com as perguntas ou quer deixar a pergunta para o final? Como queres fazer? O mejor las preguntas ahora. Así vamos. Después tenés todo el tiempo. Y de paso ya, te doy una. Hace una pregunta fácil. Pregunta mi nombre, mi edad. ¿Tá? No, el asunto, lo que más conflicto siempre me trajo fue el tema de cuando hay reunión y hay muchas personas que hablan en lengua, a veces 20, 30, 50. Y obviamente en ese caso no hay interpretación. A mí no me agrada mucho que se hable así de esa manera, ya que Pablo indica que no hay que hacerlo. Pero, ¿qué opinás vos? Porque no hay ese respeto por la palabra y por ahí hay un momento de emoción y qué sé yo, y todos empiezan a hablar en lengua y bueno, no sé, no me parece que no es para la reunión, pero me gustaría saber tu opinión. Sim. Não, na verdade, que Pablo, ele normatizou, ele deixou uma palavra sobre isto, não? Então, mira, eu quero responder com uma diapositiva, as últimas 3 diapositivas da semana passada. Mira o que esta diapositiva nos ensina sobre isto. Mira, aqui está. A página isto. Donde devemos usar o dom de línguas. Esta manifestação tem as funções, não? Então, deixa eu sacar aqui para mim isso. Ótimo, hoje aprendi como fazer isso. Esta manifestação tem 2 funções. Segundo, para a igreja, é usado juntamente com o dom de interpretação de línguas e é para edificar a toda a igreja. Isso sucede em uma reunião onde alguém se levanta hablando em línguas e outro irmão las interpreta para a edificação da igreja. É comumente usado em los ambientes pentecostais, não? Podemos fazer algum outro comentário, não? Então, onde e como devemos falar em língua? Em todos os momentos possível, para si mesmo, pero em la reunião da igreja devemos ter sensibilidade para saber se Deus está levantando alguém para interpretá-la. Em voz baixa, para edificação personal. E em voz alta, para interpretação e edificação da igreja. Pero também a pessoa que habla em línguas, em algum momento, pode ser usado para interpretá-las. Não? Agora, onde e como devemos falar em línguas? Qualquer creyente que já haja hablado em línguas é capaz de edificar o corpo através de uma expressão em línguas. Procure estar totalmente entregado ao Espírito. Desenvolva uma sensibilidade com relação a lo que
o Espírito Santo está intentando fazer o decir em qualquer culto em particular. Quando o Espírito quisiera trazer uma expressão em línguas, generalmente habrá uma conscientização interior de esto. Antes que ustedes hablen, de hecho, o Espírito dentro do profeta está sujeito ao controle do profeta. Mira, tenho mais uma diapositiva, mas eu quero falar sobre isso. O que sucede muitas vezes, Miguel e os irmãos, é porque necessitamos muito destas enseñanças na igreja. O que sucede é que, por não ter enseñança, os irmãos vão falando um com outro, não há uma preocupação. E muitas vezes, como leemos há pouco aqui, o falar em língua pode ser para edificação personal, não é uma palavra para a igreja. Não. E lo mais, vamos ver que Pablo habla que deve falar um depois de outro, nunca assim todos juntos, não? Então, onde e como devemos falar em línguas? Um minuto. O Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito não vem para ser um lío na igreja, ser um problema no culto. Não, essa não é a função do dom, não? Então, você pode esperar silenciosamente para falar. O Espírito Santo lo moverá claramente no momento justo. Quando a expressão verbal estiver completa, todos devem esperar em Deus por la interpretação. Generalmente, algum outro creyente receberá a interpretação, pero quando isso não sucede, então a pessoa que falou em línguas deve orar silenciosamente para que também receba a interpretação. Ou seja, todas as diapositivas, todas essas posições que vamos ver aqui nesse tempo, tem a referência bíblica, não? Se seu espírito não foi exercitado a ser algo, como uma oração, o cântico, el solo, religião, obra muerta. El fluir del Espírito Santo envolve o coração. Agora, sim, Miguel, como estamos aqui? Eu consegui responder sua pergunta? Sí, sí, perfecto. Lo que yo entiendo es que primero ya lo mencionaste, hace falta más enseñanza. Sim, o Que que los sucede é hermanos enseñança, sepan. e normalmente eu vejo que os presbíteros da igreja, ujieres, né, que chama ujieres, os diáconos. Los diáconos, sí, puede ser. Sim, os diáconos também podem ajudar nisso, não? Quando houver um ou dois falando simultaneamente, ele pode chegar e... Porque muitas vezes o irmão não foi ensinado, não? Irmão, por favor, deixa o outro terminar. Quando terminar, abra as vozes, sabe? Então, há pessoas que creem que o Espírito não é um tonto que não sabe fazer isso. Não é verdade. ¿No? Claro. Sí, la otra es que hay veces, lo he visto también, de que el que está presidiendo la reunión casi motiva a eso de hablar en lenguas. Y entonces Sim. todos se largan. Ahí esos son defectos que hay que corregir, obviamente, ¿no? Pero me quedo Sim. tranquilo de que coincido perfectamente con lo que estás diciendo, ¿no? Sim. E o que sucede muitas vezes, no momento de oração, onde toda a congregação está orando, eu entendo que se a pessoa siente que quer orar em língua, ele pode fazer perfeitamente com todos, mas esta aí é uma oração para edificação, não é uma palavra profética ou uma palavra para traduzir. Eu tenho uma prática, não quero falar, que para mim é muito boa. Então, muitas vezes, eu estou assentado e eu estou orando em línguas, sabe? Não necessito orar para que todos escutem, né? Eu estou ali e estou orando porque é minha edificação. É para atrair a sensibilidade para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de manifestar durante o culto de algum modo, em algum dom, não? Bueno, para mí está Perdón, muy buena Miguel la Lincoln. respuesta. Sí. Quería preguntar algo. Me parece, vos corregime, Lincoln, que
muchas veces nos falta orar más para interpretar las lenguas, porque dice, el que tiene lenguas, ore para interpretarlas. Sí, nós vamos ver ahora. Y lamentablemente yo también me pasa lo de Miguel, me limito para hablar porque no tengo interpretación. Sí. Entonces lo hago en voz muy baja o casi en silencio. Y escuché hace poco algo que me pareció bueno, que si estamos, Miguel, que si estamos en un contexto de hermanos que tienen el don de lenguas, aunque no haya interpretación, no vamos a escandalizar a nadie. Cuando estamos en una reunión, 3 hermanos que tenemos don de lenguas, que sabemos, podemos hacerlo, aunque no haya interpretación, porque no escandalizamos a nadie, porque somos sus 3 nomás, que se entiende lo que digo. Eso lo escuché, sí. No sé si vos corregime, porque van a ser edificados los 3, y aunque no haya interpretación de lenguas, sabemos, somos lo suficientemente maduros como para saber que nos vamos a entender, pero no nos vamos a escandalizar. Este loco, ¿qué le pasa que está hablando? El próximo punto que vamos estudiar en minutos é exatamente sobre o dom de interpretação de língua. Ayer, semana passada, falamos só sobre línguas. Agora vamos falar sobre a interpretação. Sim? Alguém mais tem alguma pergunta, alguma observação? Não há mais? ¿Podemos seguir, Miguel? Bueno, entonces seguí con el tema de hoy. Sim. Então, vamos a ser diferente. Qualquer dúvida que tiverem, pode perguntar no momento, tá? Se falou uma coisa referente ao tópico, não para perguntar de outro dono, mas sobre este tópico, por favor, pode fazer a pergunta e vamos poder compartilhar tranquilamente, tá bem? Vamos ver aqui a hora. De acordo, de acordo. Sim. Já pode mirar a pantalla, não? Sí, está bien. ¿Está bien? Entonces, la interpretación de lenguas es el don que acompaña al don de lenguas y son siempre usados juntos. Pablo ordena, quien habla en lengua, busque interpretarlas. No es un don de traducción. El intérprete no entiende la lengua empleada en la expresión verbal. La interpretación es tan sobrenatural como la expresión verbal. El lenguaje del cielo es diferente del lenguaje de la tierra. Sí, yo voy a explicar a cada diapositiva. Mira, eso aquí no es, la interpretación no es lo mismo que traducción. Traducción, si usted recibe una persona de Inglaterra y hay alguien que habla en inglés, ele vai fazer uma tradução. Se ele falar, um exemplo, good evening, todos sabem, não? Ou o tradutor tem que saber que good evening é buenas noches, está bem. Mas em língua del don, não funciona desta maneira. Não é que, um exemplo, estou pregando um exemplo bem, caminhando junto para trazer um entendimento. Se a pessoa usar a palavra buenas noches, um exemplo, não é isso que vai suceder, mas só para entender. Buenas noches não vai significar a mesma coisa que entendes tu em espanhol. Não. Então, a interpretação, não há uma definição de palavra. Esta palavra significa esta. Como eu posso entrar numa escola e aprender um idioma para interpretação. Não. Ou uma língua para interpretação, não. A interpretação, ela também é sobrenatural. A primeira vez que eu tive uma experiência como esta, havia uma bruxa em nossa cidade, quando nós vivíamos no norte do Brasil, e um dia esta mulher teve uma crise de Deus, e eu fui invitado com Telma e uma outra irmã da igreja para ir allá. E nesta noite, ella aceitou a Jesus, né? Ela era líder na cidade, muito conhecida, uma mulher muito respeitada, mas esta noite ela aceitou a Jesus. E sua vida teve um câmbio, não foi de semanas, meses, não. De um dia para outro, esta mulher cambiou completamente. E alguns dias depois, que agora eu não me acordo se uma semana, um mês, isso não acordo, não foi muito tempo, foi pouco tempo. Estávamos nós outros numa igreja, numa reunião de oração,
E eu estava sentado ao lado dela. E, de repente, essa mulher começa a falar em línguas. Eu me quedei assustado por dois motivos. Primeiro, porque ela foi uma experiência que eu jamais poderia imaginar que esta mulher tão jovenzita em Cristo pudesse ter uma experiência. Eu me quedei assustado com isso. Mas a segunda surpresa foi que eu comecei a entender todo que ela falava em línguas. Todo que estava falando, eu estava tendo um entendimento sobre aquilo. Mas por la inexperiência, por não ter costume, eu não interpretei nada. Simplesmente ouvi tudo aquilo e saí impressionado, porque eu conseguia compreender todo o que ela falava. Então, essa foi uma experiência, não? Então, por isso que quando o apóstolo Pablo procura ensinar sobre esta questão, ele procura dizer, olha, tem que ter alguém que interprete, não? Então, aquele dia eu cometi um erro, porque eu poderia ter interpretado, mas eu quedei tão impressionado de ver uma mulher tão jovem na vida cristiana, falando em língua com uma fluência, né? Claro que não é o tempo, não. Isso não depende do tempo, não? Vamos, a segunda pantalla já está o número 2, sim? Sim? Sí, Olá? está bien. Está bem? Bien. Então, está bem. Por el Espírito, o creyente é uma questão... não, por el Espírito, o creyente em questão é capaz de volver a expressão verbal inteligível para toda a congregação. Generalmente, estas pessoas têm também o dom de profecia, não? Então, está falando que quem muitas vezes habla em língua, ele também não é, isso não é uma regra que todos vão ter esse dom de profecia, mas sempre há estão muito próximos e muitas vezes se pode usar isto. Mira, a interpretação de língua, a crítica de los hermanos tradicionais é que a interpretação e o hablar em línguas traem desordem no culto. Depende de que é desordem. Bueno, eso es para Se hacerlo. o mover do Espírito Santo é desordem, então queremos o desordem de Deus a la hora del hombre. Muitos hermanos começam a falar em línguas simultaneamente, o que vos hablaste, Miguel. Los diáconos, los siervos devem ser entrenados para enseñar a los miembros, não? Então, mira, aí está a questão de interpretação de línguas. Eu gostaria de salientar duas coisas. Por isso que muitas vezes miramos pessoas que hablam em línguas e os mesmos interpretam. Por quê? Eu não creio, porque se eu pensar de um modo diferente, eu iria pensar que o Senhor, o Espírito, regala o dom de língua para muitos e olvida de regalar o dom de interpretação. Eu não creio. O que sucede para mim, isso é uma observação personal, é que muitas vezes as pessoas que têm o dom de interpretação não sabem, têm medo e vergonha. Por quê? Porque é uma coisa tão natural quando vem, não? É tão natural que a pessoa começa não, isso é coisa de minha cabeça, não é possível que eu estou entendendo isto, não? Então, mas por quê? É por como eu falei, e vocês sabem, muitas vezes as igrejas sobre isso, né? Muitas vezes tem faltado ensinança. Não é porque a igreja não gosta, não aceita, não, às vezes porque são coisas tão simples que não nos apercebemos da necessidade de dar pessoas, não? Essa é uma questão. Então, se você tem uma dúvida no culto, está tendo uma interpretação, procura o pastor da igreja e habla, pastor, quando aquele irmão orava ou ele entregava uma palavra em línguas, eu tive um sentimento que ele falava sobre isso. Os pastores têm autoridade
para nos orientar, dizer, não, irmão, então, por favor, pode falar para a igreja, não? Porque nunca devemos cortar ou interromper o culto no meio da predicação para entregar uma palavra. Isso não é uma coisa correta, isso é uma desordem, não? Então, sempre quando tem uma palavra, por isso que o apóstolo Pablo ensina, o Espírito é sujeito ao profeta, ou seja, o Espírito habla, mas ele entende que eu não posso, em meio de uma predicação, me poner em pé e falar qualquer. Não existe. E se tenho uma palavra antes do culto, durante o culto, em meio de alabança, eu devo procurar o pastor. Ele na alabança diz, pastor, eu estou sentindo muito forte em meu coração uma palavra para a igreja, uma palavra, não é uma predicação, ele não vai predicar. O Senhor está me falando que devemos, um exemplo, orar mais, ou ayunar, ou isso, não sei, o que o Espírito falar. E o pastor vai ter o discernimento, a sabedoria para falar. Sim, um minuto, irmão. Terminou a alabança? Irmão, um minuto aqui, que o irmão recebeu do Senhor uma palavra. Aí ele vai compartilhar. Bem entendido, vou falar. Não é uma predicação, porque o Espírito não hace uma situação como essa, de enviar uma predicação. Não. Sempre são palavras curtas. Não? É uma direção para aquele momento, para aqueles dias, e solo. Mas sempre o pastor, ou quem lidera a reunião, tem a autoridade para falar. Irmão, não, vamos deixar o final do culto, ou a manhã, vamos falar sobre isto. Não? Isso não é ir contra o Espírito, não, em absoluto. O Espírito sabe que necessitamos de isso, não? Não pode ser. Alguma dúvida sobre este ponto de interpretação de línguas? Alguma dúvida? Se algum irmão tem alguma dúvida, vamos uma a uma resolvendo essa. Podemos seguir? Tudo bem com todos? Sim, Miguel, podemos? Sí, seguimos. Então vamos allá. Agora eu vou compartilhar o dom de profecia. Porém, mira, não vamos quedar muito tempo explicando, porque o motivo desta enseñança que o Miguel nos pediu era para falar sobre esse dom. Eu estou agora apenas traindo uma informação superficial ou panorâmica, não? Aquilo por riba, só para seguir a ordem de los dones, está bem? Então, não te preocupes que depois nós vamos gastar uma ou duas classes para estudar solamente profecias. Essa é só uma passagem arriba, tá? O dom de profecia. Que é o dom profético? Os históricos, ou seja, as igrejas tradicionais, não, dizem que ensinar é profetizar. Pero los pentecostales dizem que profetizar é liberar uma palavra inspirada de parte de Deus. Essa vertente não exclui a outra, ou seja uma ou seja outra, mas a verdade é que este modo com que habla aqui não é ensinar, não? Então, se nós outros temos mais uma tendência, nós creemos mais numa forma de uma manifestação momentânea de Deus. Não é a predicação, que é também uma profecia, porque ela foi inspirada, não, para que homens pudessem estar nos escrevendo. Então, muitos colocam uma embalagem folclórica em la manifestação do dom de profecia. A embalagem não é importante, senão seu conteúdo, a interpretação profética. Eu vou explicar o que é isto, embalagem folclórica. No Antigo Testamento, muitas vezes vemos profetas que chegaram e falavam, assim habla o Senhor, assim diz o Senhor, não? Mas no Novo Testamento não encontramos esta expressão mais, assim diz o Senhor, assim habla o Senhor, não. Então, quando aqui muitos colocam uma embalagem folclórica, em la manifestação do dom, é isto, é quando usam uma expressão para causar um impacto, para atrair a atenção, não? Então, muitas vezes a pessoa pode dizer, assim habla o Senhor. Não é necessário. Porque quando o dom está em manifestação, há um sentimento generalizado de que esta palavra é do Senhor. Primeiro, vamos ver aqui mais adelante, que o Senhor nos instrui
a juzgar as profecias. Não é pecado fazer isso. Muitas vezes tememos juzgar a profecia. Não. Quando vamos para Tessalonicenses capítulo 5, ela nos ensina sobre juzgar a profecia. Não? Vamos adelante. 3. A profecia pode ser ministrada através de uma palavra, através de um hecho profético. A profecia não vem para agregar algo novo, senão algo que Deus já ha ministrado em seu espírito. Vamos quedar aqui. Muitas vezes, irmãos, é muito comum, eu tenho muito estas experiências, pessoas que às vezes querem tomar uma decisão e me procuram para saber se Deus tem alguma coisa a falar sobre essa decisão. Eu gosto muito desse segundo ponto, porque ele está escrito, a profecia não vem para agregar algo novo, e sim algo que Deus já tem ministrado em seu espírito. O que significa isso? Eu vou chegar para Gustavo, um exemplo, né? Vou tomar Gustavo como um exemplo. Gustavo, eu sinto muito forte em meu coração, o Senhor me habla para falar contigo, que tu tens um chamado para trabalhar em Bolívia. Isso tem que vir para confirmar alguma coisa que já está sobre isso no coração de Gustavo. Não é uma coisa que eu estou falando em primeira mão, que Gustavo nunca pensou sobre isto, nunca tive ganas de fazer isto. Não. A profecia, ela tem como uma das bases confirmar o que o Senhor já tem ministrado em nosso espírito. Não? Seria como eu chegar agora para Miguel e falar, Miguel, eu sinto que tenho que ir para estar no ISIS, o Estado Islâmico. Tenho que ir para allá. Miguel habla, eu nunca pensei isto. Eu nunca charlei com Norma sobre isso. Não, isso não é verdade. Não. Sim, então, mira bem isso. A profecia, ela não vem para agregar algo novo, sino algo que Deus já ha ministrado em seu espírito. Não devemos buscar profecias, pero Deus conhece nossa necessidade, nossa direção. Pablo, em la calle chamada derecha. Mira o que é isso. Eu não sei como isto funciona na Argentina. Eu vou falar do Brasil. No Brasil, pessoas que têm esse dom de profecia, dom de conhecimento, muitas vezes ele atrai muitas pessoas para ele. Pessoas que vêm de lejos, de cidades distantes, que vêm de outros bairros, de outras cidades, para escutar uma palavra. Irmãos, isto é um grande peligro, um grande peligro. Vamos pensar uma coisa muito simples. O profeta, ou a profetisa, não? É um nome comum de Deus, que Deus lo usa em um dono. Então, esse homem também, ele tem emoções. Então, se eu estou aqui em minha casa, um exemplo, isso já sucedeu muitas vezes comigo, não? Vem uma pessoa de Argentina aqui em minha casa, para saber o que para eu orar e procurar o Senhor se ele deve casar com a mulher que está noviando com ela. Irmão, numa hora como esta, quando esse homem habla para mim, não, eu vim de Argentina para ouvir uma palavra, uma direção. Por mais que eu queira ter tranquilidade, eu começo a pensar, uau, esse irmão saiu de tão lejos, um custo de passagem alto para vir me usar, para vir ouvir-me, escuchar-me. Não. Então, irmãos, como essa referência última, Pablo em la calle chamada direita. Quando Deus tem algo para falar com nós outros, pode quedar tranquilo. Ele sabe a quem usar, ele pode usar até mesmo um nome que seja um impio. Ele pode usar isto, não? Ele pode usar isto, um nome que seja impio, para trazer uma palavra para mim. Isso é tranquilo, que isso pode ser usado, né? Isso não tem a necessidade de que eu vá já. Não. Isso sucede comigo muitas vezes. Eu estou num bus, e o Senhor me manda falar com alguém que eu não conosco.
Eu estou em outros lugares, o Senhor pode me usar, não? E às vezes há pessoas que eu vivo uma experiência tão tremenda, né? Às vezes eu estou em um exemplo, ayer eu e Terno fomos a uma médica, uma gastro, que trabalha com, não sei como é, agora não sei espanhol. Então, fomos allá. Quando terminou, eu lhe pedi, doutora, eu sinto que devo fazer uma oração por vós. Tu permites que eu haga? Sim, claro, por favor, haga. Então, normalmente, quando se termina a oração, você mira para os olhos da pessoa, ela está com lágrimas em seus olhos, não? Porque foi uma direção de Deus para aquele momento. Então, o que nós outros temos que entender é isto. Nós não podemos estar saindo atrás de profeta. Você pode orar e falar, Senhor, envia-me alguém para falar comigo, alguém para trazer uma direção para este momento de minha vida, sobre o que eu quero fazer. Então, isso sim, mas é muito perigoso sair à procura de profetas. É muito perigoso. Eu já pude ver muitas pessoas que chegaram a se sentir débil em la fé por esta situação, não? Então, a profecia, a vontade de Deus é que todos puedan profetizar. Devemos orar para que esse dom seja manifestado em nós e em nossa célula. A profecia genuína produz convicção profunda e testificar de Deus. Miren, hermanos, muita atenção. A profecia genuína produz convicção profunda e testificar de Deus. Genera paz em nosso interior, alinha circunstância para o cumprimento do propósito de Deus. Mira, é o que eu falei há pouco. Ela não vai trazer uma novidade, é algo que o Senhor já pôs em meu coração, e eu tenho uma dúvida, será que isso é de minha cabeça? Será que é o Senhor? Será que é isso? Então, quando vem uma palavra, eu não vou ficar aterrorizado, com medo, não, irmão. A profecia, mira, vou ler outra vez, número 1, 2 e 3, não é? Produz uma convicção profunda e testificar de Deus. Eu quero citar um exemplo, eu não sei, sim, eu creio que falei lá outra aula, se não falei, vou falar agora. Nesta viagem que agora fizemos para a Europa, eu fui invitado por um empresário para trabalhar com empresários, com homens de negócios e família, crentes e não crentes, não? E tive experiências assim fantásticas. E quando chegamos na cidade de Holanda, o irmão que havia me invitado, é um empresário também, ele me disse, a primeira visita que vamos fazer é para um homem que é presidente de uma organização de homens de negócio em Holanda. É uma organização norte-americana, mas que tem em Holanda. E ele é diretor nacional. Eu digo, vamos. Chegamos allá, um homem muito simples, muito amigável. Com poucos minutos que estávamos ali charlando sobre algumas coisas, o Espírito do Senhor faz uma conexão com ele, e ele empieza a me entregar uma profecia. Esta profecia durou 30 minutos. Só eu sabia o que aquele homem estava falando. Por quê? Porque ele falava de coisas muito particulares de minha vida. De alguns temores, de algumas dúvidas, de alguma situação, e aquele homem começou a falar. Foi 30 minutos. Eu gravei toda esta profecia, não? Depois pedi a uma jovem brasileira que vive allá para traduzir para o português, porque o intérprete que estava comigo não era muito bueno em português, está aprendendo a falar, então algumas palavras tive dúvida, então essa chica traduziu todo para mim. Eram coisas que não foi nada que foi uma surpresa que eu não estava sentindo do Senhor, não. Tudo eram coisas que eu havia vivido, estava vivendo, estava sentindo. Então, por isso é que devemos entender isso, não? E ele, num momento, ele me habla que ele quer me levar a lugares onde não vou ter pessoas para me interpretar e que eu tenho que falar totalmente em inglês. Então, eu hablo inglês,
A mi inglês não é um inglês puro, perfeito, não? Porque eu aprendi com prática. Eu diria, eu sou um autodidata, né? Aprendi solo, aqui e já, e tanto que viajo para todo o mundo, consigo resolver tudo que necessito e ainda consigo tomar Coca-Cola. Então, tranquilo. E sucedeu que uma palavra sobre esta palavra de inglês que ele me falou, que eu deveria aprofundar meu conhecimento em inglês. 1 ou 2 dias depois, fomos visitar um empresário que depois me falaram que é um homem muito rico, um homem que tem muitas empresas, creyente. Aí fomos, com pouquitos minutos, uns 10 minutos que estavam visitando, ele corta a palavra e habla para o intérprete. Habla para o Lincoln que eu quero pagar um curso de inglês para ele. Irmão, este homem não sabia nada. Esse homem não havíamos compartilhado isto, não? Eu quero pagar um curso e eu quero que ele procure o melhor curso que há. Como não é uma confirmação de Deus? Não. Puramente uma confirmação de Deus, né? O que naquele momento eu estava vindo acontecer. E como isso, um montão de outras coisas mais sucedeu com aquela situação. Então, isso deve ser o entendimento do que eres uma interpretação, do que é a profecia. Vamos seguir. A palavra profetizar significa expressar palavras inspiradas. Irmãos, eu quero fazer uma observação. Se tiver algum termo, alguma palavra que está escrito nessa diapositiva que está errada, por favor, escreve o número de diapositiva e a palavra para que eu possa fazer uma correção, porque, como eu falei, foi uma chica brasileira, argentina, que habla português, que vive na Argentina, que me ajudou a fazer essa tradução, tá? Então, se mirar alguma palavra que não está bem, escreve para mim, por favor, tá? Então, todos os creyentes podem exercitar este dom em determinada ocasião, como o Espírito quiser. O propósito da profecia é edificar a igreja. Significa fortalecer a los creyentes. B, exortar a los creyentes, reavivá-los, confortá-los e desafiá-los. C, consolá-los, falar palavras de consuelo e ânimo. Não? Então, que bueno entender que as profecias não têm a finalidade de destruir a nossa fé, nossa família, não, nada. Então, 3 mal-entendidos sobre as profecias. Isso é muito importante agora também pensar nisso aqui. Elas não devem ser confundidas com uma prédica, com uma predicação, aunque é uma palavra inspirada por Deus. Então, o que isto significa? Não é a pessoa pedir a palavra para entregar uma profecia e começar a pregar 5, 10, 20, 30 minutos. Não, esse não é profecia. O dom de profecia não é para predecir o futuro, senão para confirmar percepções que o Espírito Santo está falando com você. Então, o Espírito vai gerando, antes da palavra chegar, da profecia chegar, um entendimento sobre o que o Senhor quer de nós outros. Esse dom não é para uma direção personal, senão para realizar a vontade de Deus. Ela deve produzir uma convicção da parte de Deus. Não. Quem já teve essa experiência de receber uma palavra, sabe o que isso significa. Não? É verdade. O que eu ouvi realmente é o que eu tenho pensado, é o que eu sinto, é o que eu creio. Né? Então, isto é os mal-entendidos da profecia, de pensar que ela vai trazer uma censura, ela vai trazer uma tristeza. Não, esse não é o objetivo. Então, o dom de profecia, enseñança bíblica sobre o dom de profecia, é para falar sobrenaturalmente aos homens. Lá está a referência bíblica, não? A profecia não requer nenhuma interpretação. Este é um erro que muitas vezes alguns profetas, não vou falar que sempre, mas pode suceder alguma vez, querer dar uma interpretação para a profecia.
Uma vez, Deus, usando Telma, ela entregou uma profecia para um homem. E ele chegou e disse, eu não quero que me explique o que significa, como vai suceder, como será. Não, isso não é. Não, o profeta não tem a função de interpretar. Ele vai falar. Lembra daquela palavra que está lá no livro de Daniel, não é? Mene, tekel, farsim, né? Quando foi escrevendo na parede. Não? Então é isto. A pessoa tem que ter o entendimento para aquilo allá. Então a profecia convence a los indoctos. A profecia funciona para que os creyentes puedan aprender. Todos devem desejar e buscar com zelo este dom. A pessoa que estiver operando este dom é responsável por seu uso e abuso. Outro exemplo. Um dia uma pessoa, Telma entregou uma palavra para uma pessoa e Telma, por conhecer essa pessoa, sentiu que ele era assim, muito desligado, muito... E Telma, então, resolveu usar uma exortação arriba da palavra do Espírito. E quando chegou em casa, o Senhor la repreendeu e disse, Telma, eu não falei isto. Isto que hablaste foi vós, porque lo conoce e resolveu juzgar ele, irmão. Então, tem que volver e arreglar esta situação. E ela teve que volver e falar, irmão, me perdona, porque até aquele ponto o Senhor falou. E lo demás, eu tentei explicar, dar uma interpretação, tentei falar alguma coisa, e na verdade não é isso, não? A última frase, as profecias devem ser juzgadas, irmão. Está aí em Coríntios, 1 Coríntios 14, 29, e aqui não há escrito, mas 1 Tessalonicenses, capítulo 5, também habla sobre isso. Então, não saia perturbado porque escutou uma coisa, um padre ouviu falar que suiu, tem um chamado para Estado Islâmico, para... Não saia chorando por isso, não, irmão? A palavra habla que ela pode ser juzgada, está bem? Vamos. Existem as embalagens da profecia, não? Então, eu já mencionei, assim habla o Senhor, assim diz o Senhor, não? Quando alguém habla em línguas seguindo a palavra profética, isso não é um dom de interpretação de línguas, não. A profecia está usando o dom de línguas como base. Ágabo, sem embargo, usa um acto profético, de olhos abertos e libera uma impressão da parte de Deus. Então, muitas vezes há pessoas que pensam que o dom profético, ou qualquer dom espiritual, para ser usado, a pessoa tem que estar assim, um exemplo, tem que estar bem, de repente, tembla e diz, agora eu posso usar, agora eu vou profetizar. Não, irmão. Por que as pessoas têm dificuldade em entender um dom? Porque eles vêm de uma forma tão natural, e às vezes as pessoas não entendem isso. Acha que necessita temblar, acha que necessita ter um piel de gallina, e na verdade não é esta, não é assim que funciona. A coisa, no coração do profeta, ou na manifestação de qualquer dom, ele vai vir como um sentimento bem suave, bem tranquilo, não? Então, não tenha esta esperança que vai ter que temblar, vai ter que ter piel de gallina para usar isso. Não. Como juzgaremos uma profecia genuína? Nunca contradecirá a palavra de Deus escrita. Isso, irmão. Nunca uma profecia pode ser contrária à palavra. Nunca. Como se uma pessoa chega para mim e diz, Lincoln, o Senhor me habla que tem que divorciar de Telma para casar com uma jovenzita aí de 20 anos de idade. Não. Esta loucura existe em todo o mundo. Não estou falando de divórcio, mas de muitas coisas. Mas a primeira base para juzgar uma profecia, ela não pode contradizer a palavra. Sempre exaltará Jesus Cristo e nunca lo difamará. Edificará, exortará e consolará a los creyentes. 1 Coríntios 14, 3 habla sobre isso, não? Deveria testificar com a maioria de los creyentes presentes. Já sucedeu um dia, predicando em uma das igrejas de Argentina,
Quando terminou o culto, o pastor chegou para mim e disse, Lincoln, só eu que sou pastor aqui há não sei quantos anos, 20, 30 anos, sei do que hablaste para as pessoas da igreja. Lincoln, eu conheço todas, e o que hablaste é exatamente o que cada eres, a direção que tens, é isto. Então, a igreja sente, tanto que quando eu me acordo bem de uma mulher jovem, né, ela, casada, o Senhor me deu uma palavra, quando eu comecei a falar essa palavra para ela, a igreja toda começou a dar uma sorrisa, porque não é que era uma coisa, uma broma, não, é de uma característica que ela tinha. Então, tive uma testificação de toda a igreja sobre isto. Seguindo, se tu tiver um aspecto de predicação, deve testificar. É aprovado por los frutos. Então, os profetas, normalmente, o que define um profeta é exatamente isto. Ele falou e isso sucedeu. Não, ele falou e está sucedendo. Não, eu já sentia isso e agora estou vendo que as coisas estão caminhando. Como profetizar? Descanse, não esteja tenso, vuelva-se a Deus, para aguardar em Deus e ouvi-lo. Mantenha sua mente aberta para sua voz. Acuerde-se que esse dom é operado por la fé. Comece a contar todo o que Deus lhe dá. Não profetize mais allá de que a medida de sua fé. Discerna quando o Espírito acabou de falar e pare. Isto é que é a questão. Não tenta interpretar, não tenta poner mais nada. Né? Eu me acordo que estava numa igreja, creio que até já compartilhei isso em Venado Tuerto. Eu estive numa igreja em Espanha, numa cidade de La Unión, e no final o Senhor me deu uma palavra para algumas pessoas, e o Senhor me deu uma palavra para um matrimônio que tinha 17 anos de casados. Né? E a palavra é que eles tinham filho, mas eu não sabia, eu não nos conhecia, achei que poderia ser mais um filho. Não? E quando termina tudo, ela me habla que não. Tinha 17 anos de matrimônio, a gana era ter um filho, já haviam hecho de todo e não conseguia ter. E o Senhor me disse, pode falar que ela vai ter um filho. Tanto que quando terminou a palavra, eu fiz uma broma com eles, eu disse, agora, voltem para casa e vai ser só o que os dois podem fazer. E o Senhor vai fazer as coisas. Se passou creio que 6, 8 meses depois, eu volvi a Espanha e o pastor da igreja de Reus, que é um argentino, Santiago Gil Martín, me disse, Lincoln, o pastor de La Unión, bem-vindo, quer que você vá allá. E o culto de hoje é amanhã. Eu digo, eu estou aqui, se não há nada para ser amanhã, eu vou recorrer um bus ou um trem e vou allá. A cidade é mais ou menos uns 500 quilômetros. Ele disse, não, vamos juntos, vamos de coche, ou de auto, vamos, está bem. E fomos. Chegamos lá já, o pastor não falou nada, nos saludou, são pessoas muito amorosas, carinhosas. Quedamos esse tempo, quando no momento do culto, que ele me invitou para ir ao púlpito, ele disse, Lincoln, passa. Ele disse, não, um minuto. Ele disse, eu quero chamar o irmão e a irmã, falou o nome deles, vem aqui adelante. E os dois vieram chorando. Aí eu fui mirando para a cara deles e disse, não, eu conheço este matrimônio. Ah, eu sei. E a mulher quis passar o micrófono para o marido falar. Meu marido chorava, e sabe que homem não é muito de fazer duas coisas ao mesmo tempo, não? A mulher faz muito mais, 5 coisas. O homem uma coisa a cada tempo. E ele não quis falar. Então a mulher falou, disse, nós temos 17 anos de matrimônio, sempre oramos para ter um filho, já hicimos de todo, uma campanha, isso, contou tudo. E este ano, em janeiro, resolvimos ir ao médico a fazer uma consulta, e o médico pediu muitos estudos. E quando saiu o resultado, fomos ao médico, e o médico disse,
eu quero falar que vocês não esperam ter hijos, que não vão poder ter hijos. Os resultados do exame, e já não são tão jovencitos mais, e todo é impossível, não pode ter hijos. Aí aquele marido conseguiu controlar um pouco e falou, olha, minha fé já estava acabando, porque como eu queria ter um filho, e o médico falou que era impossível. Aí a mulher volveu. Mas quando foi em março, o irmão Lincoln esteve aqui e nos entregou uma palavra de Deus. E mira, agora eu estou embaraçada. Não? Quando eu mirava para a barriga desta mulher, parecia que ela teria 2 ou 3 filhos, porque a barriga estava enorme, né? Mas não, era somente um filho. Mas para mim foi uma grande surpresa ouvir isto. Por quê? Porque eu nunca havia vivido uma experiência deste modo, não? Então, é isso, a profecia, ela tem que vir do Espírito. Não podemos produzir profecias. Se não temos, não falamos nada. Vamos quedar e habla o máximo que pode falar para a pessoa, irmão, eu vou orar. Se Deus falar alguma coisa, eu vou comunicar contigo, não? Então, isto é, de uma maneira superficial, o dom do Espírito. Perdão, nos dons do Espírito, este é de profecia. Não vou abrir para que nadie me pergunte, porque vamos volver a esse tema, tá bem? Então, hoje só foi para ter uma ideia de como funciona este dom. Depois vamos ver com mais detalhes. Vamos ver o quarto dom. Quantos dons são? Alguém quer me falar? Quantos dons tem em Coríntios, capítulo 12? Quantos dons são? Buenas noches, Ernesto, querido. 9. Quantos dons ministeriais são? 4 o 5, según la cara. Sí. según la, Sí. Bueno, según el mira, ministerio. São 5. Não? Então, vamos ao dom de conhecimento. O que eu falei. considero que son 5. Isso, são 5. Apóstolo, pastor, profeta, evangelista e mestre. Deixa eu falar uma coisa. Eu falei inicialmente que há 4 dons que se confundem um com o outro. É conhecimento e profecia, e sanidade com milagre. São todos muito parecidos, 2 a 2 parecidos, não? Conhecimento com profecia parecido, e sanidade com milagre muito parecido. Então, vamos ver agora o conhecimento, que algumas Bíblias têm como nome o dom de ciência, não? E lá está a referência, 1 Coríntios 12, 28. Uma palavra é um fragmento ou pequena parte do conhecimento de Deus que é dado a uma pessoa por el Espírito Santo. As informações dadas não eram conhecidas antes por la persona, e o conhecimento de ella não poderia haver sido obtenido de nenhuma forma natural. Então, o que era este dom de conhecimento? Não? É um dom, é uma pequena palavra que o Senhor dá sobre uma situação que a pessoa está vivendo. Em qualquer área, uma crise matrimonial, um problema de trabalho, um problema de enfermidade interior. Enfim, o Senhor é livre, não? Então, a palavra de conhecimento, aqui as letras quedaram pequenas, porque quando esse para mim colocou muitos versículos, e eu, como vou enviar para aqueles que queiram ter essas diapositivas, depois pode ver com muito. Eu já vou citar um exemplo de Jesus, quando Jesus encontra com Natanael, lá em Juan capítulo 2, ou é Lucas 2, agora me passou. Ele é apresentado a ele, e ele tem uma dúvida, e de que hora o Senhor habla? Tu estava abaixo del árbol. Ele diz, como sabes vós? Tu eres filho de Deus, agora sei isto. Ele diz, só porque eu falei isto? Isto é uma manifestação deste dom, porque Jesus tinha todos os dons. Vamos vê-lo operar em muitos dons, né? Durante o seu ministério.
Então, aqui, nessa palavra de conhecimento, aqui, há os exemplos do Antigo Testamento, muitos aqui, vamos ver também, muitos no Novo Testamento. Então, perdão, deixa eu desligar aqui, porque eu olvidei de... Y no le permite manejar la mano. Perdão, irmãos, eu olvidei de desligar meu celular. Deixa eu mirar aqui. O sea que el doctor dice que si sigue avanzando, minutito, por favor. Va a quedar con la mano inutilizada, ¿no? Así que bueno, era justo el tiempo de tener que operarla, ¿no? Deixa eu ver. Essa é a pantalla que estavam mirando, era ou não? Assim, essa pantalla, assim. Está bem. Palavra de conhecimento. Su uso em las escrituras para revelar o pecado, para atraer a las personas a Deus, para guiar e dirigir, para ministrar aliento em tempos de desânimo, para transmitir conhecimento sobre eventos futuros, para revelar coisas escondidas. Não? Então, mira que estes são alguns objetivos desse dom. Então, eu sempre costumo pensar que quem trabalha com consejeria tem que ter uma dependência de Deus muito grande. Não? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que vêm a nós outros para ouvir uma palavra, às vezes procuram esconder alguma coisa. Habla de uma história, mas não habla a história completa. Habla um exemplo, um problema de matrimônio, mas não habla que seu marido é um homem duro, mas não habla que já deu um punhataço na cara dele. Não habla isso, só habla que ele é duro. Não? Então, este dom, o Espírito Santo usa para trazer entendimento. Eu vou ilustrar um exemplo. Espero que este exemplo seja compreendido, porque ele tem uma parte que para mim é um pouco difícil e eu vou tentar sacar fora, não? Mas um dia creio que já falei numa reunião de venado também. Um dia eu fui atender um homem que tinha 64 anos de idade. Esse homem falou para mim que tinha um problema muito sério de adicção à pornografia e a sexo, não? Eu comecei a conversar com esse homem. Então, eu tenho por costume, todas as vezes que vou falar com alguém que veio para buscar uma orientação, um conselho, eu sempre, o tempo que a pessoa está falando, eu estou orando e pedindo, Senhor, ensina-me, hace-me a entender o que esta pessoa tem, o que está se passando com ela, né? Se é isto mesmo, se tem alguma coisa por trás. Então, é uma situação que eu sempre oro quando vou atender alguém. Primeiro, porque até as coisas simples necessitamos ter esse entendimento. E o mais é que hoje nadie vem com problemas simples. Nadie vem falar com nós outros para saber porque o filho não gosta de estudar. Não. Quando a situação chega, a coisa é muito grave. É muito grave, não? E esse homem começou a charlou o primeiro dia, mas eu sentia que como como chama, uma corrente, faltava um eslabão. Como chama? É corrente, não? Cadena. Ah, isso, uma cadena. Estava faltando um eslabão. Ele me falava de todo, mas eu sentia que tinha uma coisa que eu não entendia. Eu perguntava de uma coisa, eu perguntava de outra, eu queria saber de outro, mas não conseguia entender o que estava faltando. Isso me hizo orar demais, não? No outro dia ele volveu, e eu comecei a orar. Senhor, me dê uma direção, me dê uma testificação, porque eu quero entender isso. Num momento, me veio um sentimento do Espírito tão forte, que eu comecei a pensar, uau, não pode ser. Eu nunca ouvi sobre isto. Eu nunca ouvi sobre isto. Sabe o que este homem tinha? Sua mamã estava morta, agora. Ele, por toda a sua vida, desde adolescente até sua mamãe morrer,
ele lhe amava não como um filho, ele tinha um namoro de novios. A mamãe não sabia, ele não manifestava nada, mas ele tinha selo de sua madre com seu padre. Sabe? Ele tinha um namoro profundo por sua madre. Muitas vezes ele lá mirava do Tiano. Sabe? Era uma coisa completamente anormal. E eu pensei, se eu falar isso para este homem, vai ter duas situações. Se for de Deus, eu vou sair vivo. Se for de minha cabeça, vou sair morto, porque este homem vai me pegar pelo cuello. E então eu disse, irmão, me veio algo muito forte em meu coração. Ele estava sentado na ponta de um sofá, e eu adelante. Eu disse, irmão, me veio uma situação tão diferente. Irmão, você tinha um namoro diferente por sua madre. Tu tinhas gana para ter sua madre como sua mulher. Irmãos, quando eu falei isto, foi como se um caminhão chocasse em alta velocidade com este homem. Ele caiu para trás no sofá e só falava Jesus, Jesus, Jesus. E eu estou pensando, será que ele está falando Jesus para não me dar um punhetaço? Ou porque é isso, o que é? E ele não parava. Jesus, 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 Jesus. E a coisa continuava. E numa hora como esta, 30 segundos parece 2 dias, não para, não passa. E no final ele quedou todo e disse, Lincoln, incrível. Isto é verdade. Lincoln, aí ele foi me contar detalhes dessa situação. Aí ele foi abrir seu coração para que eu pudesse ver os detalhes. Então, assim, por isso que eu hablo, sabe? O dom de conselheria, ele é muito importante para isto. É o dom de estar aqui para revelar o pecado, para atrair as pessoas a Deus, para guiar e dirigir, para ministrar aliento em tempos de desânimo, para transmitir um conhecimento sobre eventos futuros, para revelar coisas escondidas, não? El uno é sobrenatural quanto a seu caráter. 2, é operado por la fé. La revelação é recebida em nosso espírito. Não é essencialmente o dom oral. Maria guardou em seu coração sobre Jesus. Não? Qualquer cristiano cheio do Espírito Santo é uma ferramenta para a consejería. Uma ação e resposta em obediência são os essenciais. Temos que entrar em la área de la fé. La palavra de sabedoria se manifesta frequentemente junto com este dom, que é o próximo que vamos ver. Agora, irmão, deixa eu falar. Hoje, charlando com o Gustavo, ele me disse uma coisa que foi muito bueno escuchá-lo. Por muitos anos, eu já li muitos livros, alguns livros sobre dons, não? Dom de sanidade, dom de outro. Já ouvi pessoas falar também sobre esse tema. E uma coisa que sempre me pus assim mal quando ouvia isso, porque sempre era mostrado como a duas situações, como uma coisa extremamente difícil de ser usada um dom, e outros como algo totalmente fácil e que todos podem nascer. Eu quero falar que não é nenhum e nem outro. Não. O dom é do Senhor, Ele que regala, não regala porque nós outros merecemos, regala por amor, regala por nos querer usar, não? Então, o que sucede? Eu quero contar este exemplo agora. Há uma escola nos Estados Unidos que eu tenho orado a Deus para o Senhor me dar uma oportunidade de fazer um curso allá. Ela está na Califórnia, não? Chama Ministério Bethel. E essa escola, ele atrai gente de todo o mundo para aprender sobre dons, não? Sobre especialmente o dom de sanidade, o dom de milagros, o dom de profecia, e assim. E um amigo de Sudáfrica, um inglês que foi a fazer este curso, ele me falou que nas primeiras classes, eles fazem uma pergunta. E eu gosto muito de ensinar isso, porque é puramente uma verdade
esse exemplo que eles conseguiram. Ele pergunta, é possível agora, neste local, ter um toque, uma música de rock and roll? É possível, neste momento aqui, ter uma visão da China, de alguma cidade ou da capital da China, agora, neste momento? Aí ele dijo que a maioria habla, não, não é possível. Ele disse, sim, é possível. Se tivermos um rádio sintonizado numa rádio que tem a programação em rock and roll, nós vamos ouvir canções em rock and roll. Se tivermos uma televisão conectada no noticiero de China ou de outros países, que pode ter um documentário sobre a China, e vamos ver as praças, vamos ver todo. Por que é possível no rádio e é possível na tele? As pessoas não sabem responder. Ele diz, porque os dois funcionam por as ondas de transmissão, seja o rádio, seja a tele. Os dois funcionam assim. Ele diz, com o Espírito, funciona do mesmo modo. As ondas do Espírito estão em toda a terra. Se nós desligar uma tele e desligar o rádio, não capta onda nenhuma. Nenhuma pode ser captado com esses dois desligados. Assim o que sucede com o Espírito Santo. Se nós outros estamos desligados, se nós outros não queremos ser usados, se nós outros não queremos ouvir, as ondas estão aqui, passando aqui, por todo lado. Mas nós outros estamos desligados. Não tem... Eu achei este exemplo muito bueno, porque é na verdade. Sabe, quando queremos usar, quando queremos ser usados, e estamos conectados, ou seja, a esperança esperando que vai chegar um sinal, que vai chegar uma luz, que vai chegar uma palavra, o Espírito vai fazer isto com nós outros. Mira, não é uma coisa muito simples, mas muito fácil de compreender. É claro. Outra coisa, irmãos, normalmente, eu não quero falar que é 100%, não é 100%. Eu quero que seja 100%, mas às vezes não consigo, por motivos diversos. Eu sempre, quando vou predicar alguma igreja, sempre, eu tenho por costume orar e pedir, Espírito Santo, o Senhor conhece a necessidade que a igreja que vou tem. O Senhor conhece a igreja, não? Me dê uma direção, uma palavra para esta igreja. Por quê? Se eu pregar sobre Gênesis, é Bíblia. Se eu pregar sobre Esdras, é Bíblia. Se eu pregar sobre Isaías, é Bíblia. Sobre Mateus, é Bíblia. Sobre Apocalipse, é Bíblia. Toda a Bíblia. Mas muitas vezes eu posso chegar com a intenção de falar sobre dízimo, e o Senhor vê a necessidade da igreja sobre perdão. Às vezes é uma igreja muito herida, entende? Porque é importante esta oração antes de fazer a obra de Deus. É perguntar, não se devemos fazer, mas é quando fazer, como fazer, não? Então, isto é a operação. Agora, mira, agora nós estaríamos entrando num dos últimos pontos desta relação de dons. E eu sei que hoje tem um compromisso mais na igreja com os jovens, então eu quero fazer uma proposta de nós outros parar a hora que já estamos terminando, faltam poucos dones, não para terminar, para terminar, e na próxima semana nós outros, é claro, se alguém tem alguma pergunta, qualquer dia, qualquer hora, pode perguntar, não é problema não, tá? Pode perguntar em qualquer momento, não? Então, se nós vamos terminar e já vamos pegar diretamente no dom de profecia, porque está faltando um pouquinho só a hora. Está bem, Miguel? Assim está bem? Está muy bien. Me quedaron unas cuantas cositas. Gustavo? Me gustaría preguntarte algunas cosas, pero Sí, ¿por qué no? por favor. Una de esas es, mientras te escucho me hago esta pregunta. ¿No debería Sí. la iglesia funcionar así?
Sim, claro, claro, claro. Eh, Miguel, sí, eu tenho dentro dessa situação, eu sempre penso em algumas coisas. Por que que a igreja se alejou de alguns temas? Por exemplo, por que se ensina tão pouco sobre ayuno? Por que se ensina tão pouco sobre dones? Não, são dúvidas que eu tenho comigo. Não estou juzgando nadie. Apenas é uma pergunta que eu tenho comigo, entende? claro. Vos date cuenta que hace ya de principios de años que yo tengo esa carga de los dones, que ya he compartido algo con los hermanos, de andar en el espíritu, y esto que nos Sim. estás dando es con oro en polvo para nosotros, ¿no? Es oro en polvo, porque estás como redondeando todo y estás marcándonos lo que estábamos deseando en nuestro corazón, que la Sim, iglesia sim. toda, que todos profeticen, como dice el Pablo, que todos tengan su lugar en el cuerpo en cuanto a sus dones, que la iglesia se organice alrededor de los dones del Espíritu y que todos funcionemos como un cuerpo, justamente, con la bendición, la riqueza de todos los dones que están repartidos en cada miembro. Entonces, esa es nuestra carga en este tiempo, ¿no? Lo que queremos profundizar en esto y queremos madurar. Yo escucho lo tuyo y me pregunto y quiero que me confirme, esto nos va a llevar tiempo madurar en estas cosas, ¿no es cierto? Sim, sim. Mas é como eu já falei, Miguel, naquele primeiro, na semana passada, isso é um esforço individual, não? Se cada um de nós queremos mais de Deus, Deus tem mais para nós outros, não? Deus não tem hijos privilegiados, não. Mas ele tem hijos que, quando quer, ele tem para dar. Então, Claro, quando a igreja se desperta para isso, não? Quando a igreja se desperta para buscar as coisas de Deus, o Senhor vai regalar isso com maior prazer e vai nos usar com grande prazer, não? mm, bien. Eh, entonces, vos quisieras terminar ahora y seguir la próxima semana con el tema Sim, y las preguntas las sim, não, dejamos não. para la semana que viene. Não, não, eu estou livre. É porque a Ah, situação, é porque o Gustavo compartilhou comigo que ah, parece que já haviam agendado uma reunião com os jovens. Então, se ah, para não retrasar a reunião, é que sí, eu estou fazendo essa sugerência, não? Para claro. deixar para a próxima semana, já terminamos esses dones e já entramos definitivamente no dom de profecia. Bien, 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 me parece magnífico, magnífico, Sim, agradecido. para mim está bem. Agora quero ouvir o Gustavo. Está bem, Gustavo? Sim? Bueno, yo le dije a Lincoln que este viernes era particular, pero él me decía, ¿cuánto tiempo ministrar? Yo le dije, tenés absolutamente toda la libertad. Mm, Nosotros Sim, estamos sim, eu dispuestos sei. los viernes, si te querés hablar 2 horas, 3 horas, cuatro Não. horas, si querés como Pablo, que ministró toda la noche y por ahí corremos el riesgo que alguno se caiga al techo, quede muerto, como el chiquito Aham. ese. Pero toda la libertad, la verdad que somos gratamente bendecidos, te aguardamos con mucha expectativa cada viernes, Lincoln, y bueno, Sim. estamos como esponjas, con el eh, corazón absolutamente abierto. Y yo te pediría que cierres con una oración por nosotros y Sim, por claro, todo lo claro. que estamos buscando y por lo que Dios, el propósito de Dios puntual que tiene en cuanto a las cosas espirituales con este pequeño rebaño. Sim, claro. Digamos que nos bendiga. ujú, Padre, em nome de Jesus, damos-te graças, Senhor. Como tu palavra é preciosa, Senhor. Por mais que queiramos, Senhor, hablar, exaltar-te, bendizer-te por la palavra, Senhor, não vamos encontrar uma palavra que pueda expressar esse nosso sentimento. Mas, Senhor, como é bom saber que o Senhor preparou toda uma enseñança para a igreja do Senhor. E bueno também que o Senhor não delimitou um tempo para usar esta palavra. Não.
Senhor não dijo, esses dones vão ser usados até o século XXI. Não, são para todo tempo, em todo lugar. E nós te damos graças, Senhor, porque tu tens revelado a nós a verdade, as enseñanças, la temos em nossa casa. E eu quero pedir por cada irmão da Igreja de Venado Tuerto. Senhor, libera tu poder e tu graça para que os irmãos puedan crescer em sabedoria, em graça e em los dones espirituales. Em nome de Jesus, bendice a Gustavo e Cecília, né? Bendice a Miguel e Norma. Nora, Senhor, sobre aqueles a quem o Senhor colocou a responsabilidade sobre as ovelhas que pertencem a ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amén. Amém. Bueno, gracias, Gustavo, querido. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Nos Amén, vemos el gracias. viernes. Gracias a todos. Chao, chao. Um abraço, tchau, tchau. Ô, Gustavo, Mariano, vamos comer aí quando volver, hein? Dale, te esperamos. Pode- Todos nosotros para Telma, saludos de todos Sim, nosotros. está bem, graças. Ô, Gustavo, habla para Cecília que quando eu for, vou levar seu café, tá bem? Bueno, cómo no. Não sei se todavia gusta, pode ser que agora, como a abuela não gosta mais de café, mas... No, sí, sí. Bendiciones. Um abraço, irmão. Bendiciones, um abraço. Deus bendiga a todos, um bom fim de semana a todos. Amém? Um abraço, graças. Gracias.